Olá, pessoal, bom dia. Vamos dar início ao webinar Conecte-se WK, sua nova plataforma de suporte técnico. Só algumas observações. Use preferencialmente o navegador Chrome para tirar suas dúvidas. Você pode utilizar o hashtag antes da pergunta. Clique em Download Slides para baixar a apresentação. Logo abaixo desse vídeo tem esse botão chamado Download Slides. O vídeo da gravação deste evento fica disponível pelo mesmo link que você se inscreveu, por esse mesmo link que você está acessando. E também fazemos a postagem, né, a publicação dessa gravação no nosso canal eFlow Gestão do YouTube. Qualquer dificuldade técnica, use a tecla F5 para atualizar o seu navegador. Quem vai bater um papo com vocês hoje é Flávio Lima, gestor de relacionamento e suporte aos clientes WK na eFlow. Flávio, é com você. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Com alguns de vocês eu já mantive contato telefônico porque eu atuei anteriormente como coordenador de suporte na eFlow, né? Eu vou abrir a tela aqui para que vocês possam, câmera, para que vocês possam me visualizar. Olá, bom dia a todos. Então, vamos começar agora o nosso webinar. Porém, eu vou manter a câmera fechada para evitar problemas na transmissão, né? Problemas de lentidão, etc. Vamos continuar, vamos dar prosseguimento ao nosso webinar, ok? Bom, vamos falar sobre o Connect. Essa é a plataforma que nós vamos disponibilizar agora para que vocês possam abrir os seus chamados, né? Fazer o gerenciamento dos chamados para o nosso suporte, ok? Como é que acontece hoje, né? Qual é o cenário atual? Vocês abrem o chamado para suporte através do envio de e-mail ou de uma ligação telefônica, né? Seja ligam para a Patrícia, ligam para mim, e a gente faz essa abertura desse chamado, tá? Ou recebemos o seu e-mail e registramos no nosso sistema de gerenciamento. Só que esse antigo sistema de gerenciamento, de controle e gerenciamento de chamadas, ele não está disponível para vocês, certo? A partir de agora, o Connect passa a ser o nosso sistema de gerenciamento, vai estar disponível para vocês. Vocês não tinham a informação no andamento dos trabalhos de forma online. Vocês precisavam entrar em contato conosco ou aguardar um contato que nós fizéssemos para poder informar em que ponto o chamado estava, né, em que estágio de atendimento. Isso agora mudou, né? Quais são as vantagens da gente utilizar o Connect? Vocês vão registrar o chamado diretamente na nossa plataforma, no Connect. Vão acompanhar todo o andamento dos trabalhos para atendimento a esse chamado. Inclusive, lá vocês vão poder verificar o prazo de resposta e em que estágio de análise ele se encontra no momento, né? Seja no canal ou na produtora. Com isso, vocês vão poder interagir com o analista, que é o responsável pelo chamado, de uma forma mais produtiva, mais ágil, eficaz e transparente. Okay? Como é que vocês vão ter acesso a esse portal? Para os que não receberam ainda um e-mail com a orientação de acesso, esse e-mail é enviado diretamente pela WK, é necessário fazer o cadastro no portal do cliente, nesse link que vocês estão vendo agora na apresentação, certo? portal.wk.com.br/login. Nessa entrada, nessa página, você vai poder ver um outro link, cadastre-se agora mesmo, né, destacado. Você vai clicar nesse cadastre-se agora mesmo e ele vai lhe remeter para as telas seguintes, onde alguns dados de identificação são necessários, né? Vamos lá. Portal do cliente, né? Você, a partir do momento que clica em cadastre-se agora,
partir do momento que você clica em cadastre-se agora, você vai lançar, selecionar se é uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, vai depender de como está o contrato com você, certo? E vai incluir o CNPJ ou o CPF, ok? Vocês vão incluir o CNPJ ou o CPF. Clicar no botão próxima. Pronto, ele remete então para uma segunda tela, aonde vocês vão precisar informar um dos sistemas que vocês têm no contrato. Tá? Como é que isso é feito? Existe aqui esse botãozinho que dá acesso a uma lista drop-down. E ali nessa lista vocês vão ter todos os módulos que foram contratados, que vocês utilizam no momento. Tá? Vai selecionar um desses módulos e em seguida, no segundo campo, vocês vão informar o código relacionado a esse módulo. A observação importante é a seguinte: este código ele é específico por personalização. Então, cada cliente tem um código diferente relacionado ao módulo, certo? Vamos clicar no botão próxima após informar essas duas opções. Assim, e aonde eu vou encontrar esse código? É fácil. Vocês vão abrir o sistema, o radar empresarial. No menu ajuda, licença de uso, personalização. Quando clica em personalização, ele dá acesso a essa janela de dados da personalização. Tá? Você vai ver a razão social, entre outras informações. E os módulos contratados. Cada módulo contratado vai ter um código associado. Esse, por exemplo, que está em destaque aí, é o radar contábil, o código é 1234. Tá? Esse código é o que vocês vão informar no slide, no segundo slide, na segunda tela ali de segurança, no campo onde eu consigo esse código da informação, no campo código do sistema. Tá? Bom, informou o módulo, informou o código associado, nós vamos seguir para a terceira tela. Nessa terceira tela, vocês vão informar o nome de usuário que vai ser utilizado e os dados do usuário propriamente dito, né? O nome, o sobrenome, o e-mail corporativo, 2 vezes. Né? Você vai lançar o e-mail e vai repetir para confirmar. Importante, depois que vocês clicarem no botão cadastrar, vai aparecer a mensagem: cadastro efetuado com sucesso. E, imediatamente após isso, a WK vai encaminhar para esse endereço cadastrado nesse campo de e-mail as orientações de acesso. Tá? Então, as orientações são enviadas pela própria WK. Pronto. Quando você faz o logon no portal do cliente, o que é que aparece? Aparece vai aparecer essa tela com 3 opções. Né? Você tem atendimento de suporte e serviços, que é o Connect, um ambiente de conhecimento, e pode fazer download de versões. Vamos nos concentrar nessa primeira opção, que é o objeto do nosso webinar hoje, né? O Connect.wk. Um momento só, por favor. O pessoal está reclamando do eco aí, não é isso? Veja se melhorou um pouco. Bom, vamos prosseguir, tá? Então, clicamos no Connect. Ele nos remete a essa outra tela. É aqui, né, após ter cadastrado o usuário e senha lá no portal do cliente, é aqui que nós vamos lançar. Um momento só, por favor.
Vamos ver se melhora agora o som. Vamos prosseguir. Nós temos agora o link do Connect. Nós vamos entrar com o usuário e a senha cadastrados no portal do cliente e aí teremos acesso à página principal do Connect. Certo? Nessa página principal, vocês vão observar os chamados, vai aparecer essa grade, né? Vocês têm aí os botões, logo na parte inicial, o novo, que é o que a gente utiliza para abrir os chamados. Você pode pesquisar os chamados já abertos. Existem algumas videoaulas que já estão disponibilizadas, vocês vão poder ter acesso também. Podem baixar o manual do Connect. E esse último ícone, que é um robozinho, é o que a WK utiliza para se comunicar com você. Vai mandar mensagens sobre obrigações fiscais, algumas informações que a WK está sempre mandando. Toda vez que a gente abre o Connect, ela vai abrir também essa telinha, esse aviso, um pop-up, para vocês com uma mensagem sempre relevante. Tá? Bom, e como é que eu faço para abrir o chamado? Né? Tá vendo? Eu vejo o chamado que já está aberto aqui, código do chamado, posição, situação, classificação, produto, cliente, origem. Como é que eu abro o chamado? Vamos aqui no próximo. Para abrir o chamado, nós vamos utilizar o botão novo, né? Claro. Você vai clicar no botão novo e vai aparecer a razão social cadastrada e os módulos que vocês contrataram junto à WK. Tá? Vocês vão então selecionar para qual módulo desses que estão listados aí você precisa de suporte. Né? Digamos que seja o radar empresarial, você clica no radar empresarial. Ele lhe remete então para uma segunda tela, uma próxima tela. Qual seria essa tela? É essa aqui. Mostra qual é o canal que está fazendo atendimento para vocês, a razão social e o usuário. Ele vai mostrar o usuário aqui também, tá? Que se conectou logo no início, ali no portal. O produto já vai aparecer porque vocês selecionaram o produto no início, né, na tela anterior. E vocês vão agora precisar informar qual a rotina, a classificação do chamado e a versão em uso no cliente. Tá? Essa versão em uso do cliente, caso vocês não conheçam, não é necessário informar. Mas a rotina e a classificação do chamado, vocês vão precisar informar. Tá? A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Você pode também anexar um arquivo. Né? Você tem aqui esse botão escolher arquivo, que pode ser clicado e você vai anexar um arquivo, vai ser uma tela de erro ou um arquivo de relatório a esse chamado. O título do chamado e na descrição do evento, nesse campo descrição do evento, vocês vão descrever o problema, né? O que é que está acontecendo, qual a razão que vocês estão abrindo o chamado de suporte, tá bom? Feito isso, agora sim, vamos falar um pouco sobre a rotina e a classificação do chamado. Rotina. O que é a rotina? A rotina, na verdade, é o menu e o submenu do sistema, do módulo para o qual você precisa de suporte. Tá? Basta você clicar. Se não quiser clicar no submenu, você clica direto em propriedades e ele já vai aceitar. Tá? Mas se você selecionar, clicar em expandir nesse sinal de mais aqui, ele vai mostrar todos os submenus, as opções do menu propriedade, você vai selecionar uma dessas opções e ele vai remeter para o campo rotina. Tá? E classificação do chamado. A classificação do chamado é o motivo do erro, a percepção que você tem do erro. Né? Você tem ali, é uma inconformidade. E que tipo de inconformidade? É uma indisponibilidade operacional, uma mensagem de erro do sistema, uma inconsistência de dados? Eu emiti o relatório e a informação que está no relatório não é aquela que eu estava esperando. Né?
Então, você, de acordo com a percepção que tem do problema, vai selecionar uma dessas opções aqui relacionadas à inconformidade, né? Você pode selecionar também a opção de dúvidas, de operação, uso ou funcionamento. Pode inserir também, pode mandar também sugestões, críticas, elogios, fazer solicitações diversas que não estejam relacionadas a essas outras opções aqui de inconformidades, dúvidas, etc. E informações referentes a problemas referentes à legislação, digamos que você tenha um tipo de legislação específica que o sistema ainda não atende, alguma coisa semelhante, aí você pode selecionar essa opção legislação, tá? Esses serviços adicionais, essa opção é utilizada pelo canal, tá? Geralmente pressupõe envio de orçamento e tal. Então, serviços adicionais, geralmente somos nós que utilizamos. Bom, informada a rotina, informado a classificação do chamado, nós passamos agora para uma outra informação que é a matriz Guth. O que é a matriz Guth, né? O que é que significa isso? É a gravidade e a urgência. A gravidade seria o impacto para o negócio, a urgência em qual é o prazo que você precisa que esse chamado seja atendido, e a tendência de agravamento, se demorar um pouco, qual é a perspectiva que você tem de agravamento do problema caso demore um pouco mais para a gente atender esse chamado, tá? São 5 níveis, Muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Isso vai depender da percepção que vocês têm do problema, tá? Tanto a gravidade quanto a urgência e quanto a tendência de agravamento, tem esses 5 níveis que você pode estar relacionando aí, estar escolhendo nessa matriz Guth. O importante para a gente frisar é o seguinte: essa seleção é uma percepção do cliente, tá? Após o analista assumir o chamado e fazer uma avaliação do problema, ele pode ser que essa percepção mude um pouco, mas sempre o analista vai entrar em contato primeiro com o cliente para entender o problema e, se for necessário, aumentar a gravidade ou talvez diminuir, aí isso vai ser em comum acordo com o cliente, tá? Vamos em frente. Um momento, aqui a gente não... Quando vocês terminam de informar a matriz Guth, né, é preciso clicar no botão gravar. Clicou no botão gravar, aí sim ele já lança o chamado naquela grade e o chamado vai estar aguardando o analista assumi-lo, tá? O que é que acontece aqui? No campo posição situação, você vai saber em que posição está o seu chamado, tá? Nesse caso aqui que nós acabamos de abrir um chamado, ele vai estar como novo em avaliação, ou seja, o investigador, né, ou analista de suporte que no Connect é identificado como investigador, ele ainda não assumiu o seu chamado, tá? O que é que vai acontecer? Enquanto ele não assumir, ele vai estar com esse status de novo em avaliação. A partir do momento que o analista assume o seu chamado, o analista de suporte assume o seu chamado, ele muda o status, né? O Connect muda o status e ele passa a apresentar a mensagem aceito em atendimento, ou seja, o analista começou a fazer a avaliação, a análise do problema e vai encaminhar uma resposta para você, tá? Assim que concluir a análise. Digamos que o analista abriu, leu e precisa de mais informações. O que é que acontece? Ele vai encaminhar uma mensagem para vocês e o chamado na grade ele muda, né? Passa a ser pendente aguardando atendimento, pendente cliente aguardando atendimento, ou seja, o analista mandou uma solicitação de informações complementares e você vai precisar entrar no Connect e responder.
essa solicitação. Como é que eu respondo essa solicitação? Tá? Quando você entra no Connect, no campo Posição Situação, na coluna Posição Situação, você vai observar que ele está pendente cliente em atendimento. Ok? O chamado. Você vai clicar nesse chamado e os botões aqui em cima, né, vão se modificar um pouco. E você vai ser acrescentado o botão Responder, Devolver. O que é que você vai fazer? Você vai clicar nesse botão Responder, Devolver. E ele, então, abre um trâmite. Né? Ele abre um texto, abre uma caixa de texto para que você responda ao questionamento feito pelo investigador. Tá? Você pode, inclusive, também aqui anexar um novo arquivo. Esse campo Atribuir para ele já vem preenchido, que é com o analista responsável. E então, depois que você lançar as informações solicitadas pelo analista, é só clicar no botão gravar. Tá? Uma outra observação com relação a essas solicitações, a esses chamados, é que vocês podem, por exemplo, encerrar o chamado, né, caso a solução tenha se resolvido de alguma forma. Tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai clicar no botão resolvido, ele abre esse trâmite de encerrar a chamada para você informar por que está encerrando o chamado agora. E aí você vai clicar no botão gravar. Certo? Você vai clicar no botão gravar e esse chamado vai ser encerrado. Toda vez que você encerra um chamado, e é importante frisar isso, quem encerra o chamado é o cliente, tá? O chamado, apenas o cliente consegue encerrar. Toda vez que você encerra um chamado, ele apresenta uma pesquisa de satisfação. Tá? Para você informar se está satisfeito, muito satisfeito, insatisfeito ou muito insatisfeito com o atendimento do chamado em questão. Conhecimento, habilidade, atitude do analista, tal. Eficácia da resolução, prazo da resolução. Então, você pode avaliar todas essas questões e é importante que você avalie porque é uma ferramenta de aprimoramento do nosso trabalho de atendimento. Tá? É importante que vocês avaliem esses chamados. Pode incluir comentários adicionais e aí gravar pesquisa. Depois que você responde a pesquisa, o chamado vem para aquela grade inicial como resolvido, encerrado, resolvido. Tá vendo? A posição, situação do chamado fica aqui encerrado, resolvido. É importante frisar também que nessa grade, ó, vocês podem observar o prazo de resposta, tá vendo? Existe uma coluna aqui que tem o prazo de resposta do destinatário. Então, essa informação ela é importante para o gerenciamento do chamado, para vocês estarem acompanhando como ele é atendido, né? Agora, digamos que você encerrou um chamado, mas o chamado, por algum motivo, você aplicou a solução, mas por algum motivo ele apresentou uma inconformidade posterior, algum problema relacionado a esse chamado que faz com que você deseje reabrir o chamado. Então, toda vez que um chamado estiver encerrado, você pode clicar nele, esses botões irão aparecer, né? E entre eles, o reabrir chamado. Você pode clicar em reabrir chamado e ele vai voltar para a fila do analista. Ok? Observe que vai aparecer na grade agora a posição situação com um outro status, que é chamado reaberto, aguardando atendimento. Tá? Ok. Uma outra situação. Quando o analista envia uma solução, o chamado é apresentado para vocês como resolvido, aguardando aprovação. Digamos que o analista leu a sua solicitação e disse, para esse problema tem
uma solução rápida. E ele já manda para você com o status de resolvido, aguardando aprovação. Você pode clicar no código do chamado, tá vendo que é essa primeira coluna aqui, você vai clicar no código do chamado e ele vai abrir uma tela para que você aprove a solução, reprove a solução, encerre o chamado sem aprovar ou faça algum questionamento ao analista. Tá? Você pode fazer questionamento do tipo, por que eu preciso aplicar esta solução para poder resolver o problema? Algum questionamento específico. Tá? Você pode clicar no botão questionar e ele vai abrir aquela caixa de texto, você vai colocar seu questionamento, clicar em gravar e encaminhar novamente para o analista. Ou você pode diretamente aprovar a solução. Não, tá certo, resolveu e tal. Ou você pode reprovar a solução, ou você pode encerrar sem aprovar. Reprovar porque você aplicou e não teve o resultado que você esperava, não resolveu a situação. E encerrar sem aprovar, você resolveu por outros meios. Não, então eu resolvi por outros meios, eu vou encerrar sem aprovar porque eu não preciso mais do suporte. Tem a guia complementar, que você pode incluir uma mensagem complementar, que é da mesma forma, abre um trâmite e você inclui uma mensagem complementar, que não se refere nem a questionamento, nem a aprovação, reprovação ou encerramento do chamado. Digamos que esse aqui foi ok, você clica em aprovar a solução. Ele mais uma vez abre a tela de pesquisa, certo? Abre a tela de pesquisa para você avaliar o atendimento desse chamado. Clicar em comentários adicionais, inserir comentários adicionais e selecionar o nível de satisfação para cada um desses 5 tópicos aí. Tá? Quando você encerra, quando você responde a pesquisa, o chamado então é encerrado e ele o status dele passa a ser encerrado, aprovado. Ok? Então, pessoal, a partir do dia 23, né, da próxima segunda-feira, esse portal já vai estar disponível. A gente já vai começar a utilizar ele como nossa ferramenta de suporte. Tá? Qualquer dúvida, a gente continua à disposição de vocês. E agora nós vamos abrir um espaço para que vocês façam as suas perguntas. Pessoal, bom dia. Voltando aqui na questão das dúvidas, já vão nos encaminhando, por favor. @contabilidade nos passou aqui. Quando iniciarmos no meu caso, não parece licença de uso. Eu preciso atualizar o radar. Naquele momento, Flávio, onde a pessoa está checando o código do software para poder fazer o cadastro lá no portal do cliente. Entendi. De forma que na solução não aparece licença de uso. Ela precisa fazer alguma atualização? Não precisa fazer atualização. Ali é uma questão de permissão. O usuário que ela utilizou para acessar o sistema não tem permissão, digamos assim, para ver aquela opção de menu, personalização. Então, pode entrar em contato com a gente, com a Patrícia, que a gente verifica qual usuário que possui permissão. Ok. Pessoal que está online, que está disponível aqui no nosso chat, tem mais alguma dúvida da apresentação que foi passada? É algo simples, não é nada difícil, muito pelo contrário. A partir do uso da solução vai facilitar bastante a rotina de todos vocês. A apresentação ela foi elaborada de uma forma que ela vira uma instrução. Então, vocês seguindo cada tela apresentada tem o descritivo do lado, então vai ficar muito fácil de acompanhar, surgindo alguma dúvida no momento de fazer a abertura do chamado ou acompanhamento dele, tá?
Então, isso vai facilitar também esse acompanhamento aí por parte de vocês. A contabilidade nos pergunta aqui, o treinamento vai ficar disponível para assistir novamente? Sim. Todos os nossos eventos que são online, nessa plataforma Eventos, é possível assistir a qualquer momento e quantas vezes vocês precisarem. Também fica disponível no nosso canal no YouTube, eFlow Gestão. Fazemos a publicação dessa gravação lá para que todo mundo consiga também assistir, certo? A Áurea pergunta aqui, Flávio, existe o MP Patrimonial Web? Não, eu não tenho notícia ainda do MT Patrimonial Web, mas eu posso verificar junto à WK. Ela pergunta porque utiliza a versão cliente-servidor. E aí gostaria de mudar, né? Pronto, anotei essa pergunta e assim que tiver a resposta, entre em contato com ela. O Jaime pergunta, os retornos dos chamados serão recebidos também por e-mail ou por navegador no próprio link do Connect? Todas as vezes que o chamado muda de posição ou situação, é enviado um e-mail para o cliente. Então, eles são também informados através do e-mail. Tudo certo, Jaime? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu já passar as considerações finais, enquanto surge alguma dúvida aí. Voltando, então o pessoal já perguntou, mas eu vou falar aqui da gravação. O vídeo fica disponível no Eventos, nessa ferramenta que vocês estão assistindo, e também no nosso canal no YouTube, eFlow Gestão. Você pode utilizar o mesmo link para assistir novamente. Em relação à apresentação, o PowerPoint desse evento, ele fica disponível para download nesse botão que fica abaixo do vídeo, chamado Download Slides. E nós também vamos enviar no agradecimento os dois links, tanto para a gravação quanto para a apresentação, né, para o PowerPoint. E uma coisa importante, o sorteio nós faremos logo após o evento, porém, ele deve ser considerado para as pessoas inscritas que de fato assistiram ao webinar. Nós acompanhamos o percentual assistido aqui na plataforma, mesmo que a pessoa tenha assistido a versão gravada, a gente consegue acompanhar. Ok, surgiu mais uma perguntinha aqui. A Áurea pergunta, as atualizações de versões são automáticas ou passam para a área de TI da unidade? Continuam passando para a área de TI da unidade, não são automáticas. Agora, no portão do cliente, existe a opção de vocês fazerem o download diretamente, né, da versão mais recente. Mais alguma perguntinha, pessoal? Nós já vamos encerrar o evento. Ok, então. Tem mais alguma observação, Flávio? Eu quero agradecer a todos que assistiram e reafirmar que nós continuamos à disposição para qualquer dúvida nos telefones de contato habituais. Ok, então só lembrando, pessoal, essa nova forma de acesso ao suporte é válida a partir do dia 23. O e-mail, o telefone e o link do Connect estão disponíveis nessa apresentação. Nós vamos encaminhar também por e-mail, caso para facilitar, né, o acesso a essa informação ali na hora. Qualquer dúvida, sempre estamos à disposição. Agradeço muito a presença e a disponibilidade de vocês e até o próximo evento. Tchau, tchau.